nosso paralelo, né, entre o Rio de Janeiro e a nossa cidade Joinville. Como será que era Joinville lá em 1904, lá em 1906, né? Como será que eram as avenidas de Joinville? Como será que as pessoas se vestiam? Eu vou deixar uma foto para vocês agora. Eu quero que vocês percebam essa foto, observem essa foto. Que principalmente em 1906 foi um divisor de águas para Joinville em relação à modernidade. Por quê? Porque foi a partir ali de 1905, 1906, que muitas construções, muitas instituições importantes que nós temos até hoje foram inauguradas nessa época. E aí eu vou estar falando um pouco de cada uma para vocês a partir de agora. Tá? Primeiro que nessa mesma época que a gente está vendo o Rio de Janeiro, revolta da vacina e tal, o prefeito aqui de Joinville era o Procópio Gomes, tá? O Procópio Gomes que ficou de 1903 até 1907, né, o primeiro mandato, e também teve um segundo mandato lá em 1911 até 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, tá? Procópio Gomes, vocês devem lembrar, nome da rua, né? Então o nome da rua é em homenagem ao prefeito, foi o prefeito da nossa cidade. Muito bem, então Joinville, primeiro só vamos retomar um pouco a história de Joinville, né? A gente já estudou bastante, vocês já estudaram bastante a questão da fundação, dos imigrantes, quando vieram para cá, né? Mas o que a gente acaba não estudando muito é essa transição entre o século XIX, final do século XIX e início do século XX, né? Então, só para a gente retomar um pouquinho, né, a história de Joinville. Joinville teve vários ciclos econômicos, isso é muito importante que a gente entenda, né? Então, o primeiro e mais importante lá no final do século XIX, início do século XX, foi o chamado beneficiamento da erva mate. Então, a erva mate que vinha lá do oeste catarinense, vinha para Joinville. Essa erva mate ela era beneficiada, então era feito um processo para depois essa erva ser vendida. Então, no final do século XIX, início do século XX, esse período da erva mate foi muito forte na nossa cidade em relação à economia. Depois, lá no início do século XX, a gente também teve um período em que a madeira também foi o forte da economia da nossa cidade, e só bem depois é que a gente vai ter as indústrias, tá? Então a gente conhece Joinville como a cidade das indústrias, mas isso é bem depois, e bem depois eu falo lá em 1930, a partir de 1930, quando vão surgir várias indústrias aqui na cidade, né, fortes, né, que vai dar esse título para nossa cidade como uma cidade industrial, que é o que a gente muito conhece da nossa cidade. Que em 1906 foi inaugurado então o Mercado Municipal, que vocês com certeza devem conhecer, e que naquela época era muito importante, porque era a partir do Mercado Municipal que os produtos agrícolas, né, enfim, outros produtos eram comercializados. Então eles vinham pelo rio, né, e chegavam no porto, ali no cais do porto que a gente fala, né, do Mercado Municipal. Então isso foi revitalizado nessa época também, tá? Uma outra coisa dessa mesma época, uma outra instituição dessa mesma época que foi inaugurada foi o chamado Hospital de Caridade, que hoje nós conhecemos como Hospital Municipal São José. Então também uma importante obra dessa época, né? Um hospital, um grande hospital que antes era, claro, menor, ele foi sendo reformado e tal, mas é também do início do século XX, tá? A questão aqui na nossa cidade foi a questão da iluminação pública, que não existia em 1906, e a partir dessa data passou a existir a iluminação pública, que parece pra gente uma coisa banal, porque pra gente é tão normal, mas imaginem vocês que naquela época foi uma coisa muito moderna, né? Ter uma iluminação pública que antes não tinha. Pra vocês terem uma noção, a iluminação pública no Rio de Janeiro já é desde 1879, já tinha lá.
E aqui foi só a partir de 1906 e ainda precária, não foi em toda a região, né, toda a cidade. A estação ferroviária de Joinville, que também foi inaugurada em 1906. E a estação ferroviária de Joinville, hoje, ela não está ativada, logicamente, né? Ela está como um patrimônio que nós temos na nossa cidade, mas naquela época ela fazia o transporte de pessoas, né? Muitas vezes de mercadorias também. Então a inauguração da estação ferroviária de Joinville foi muito importante nessa época para poder fazer toda essa questão de modernizar essa região, a nossa cidade. Conseguiram perceber quantas coisas, né, quantas construções importantes em Joinville foram feitas nessa mesma época? Claro que aqui a gente não teve a revolta da vacina, propriamente dita, mas a gente teve sim, nesse mesmo contexto, essa ideia de modernizar o Brasil, nesse início da República, né? Hoje é isso, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijão.